Opa, como vai você? Meu nome é Anderson Paulo e você está no Growthbox, sua caixa de ferramentas de crescimento profissional e também pessoal. Ela é sócia e CMO na WIMI. Ela também é Design Driven Tech Consultant. Ela é cofundadora da Libre, que é uma plataforma de talentos, de contratação de talento remoto. Ela é membro do conselho na Women in Sales e ela também é mentora na Startse e TEDx Speaker. Olha que chique isso. Jornalista, engenheira, marqueteira, professora, mãe, mais de 15 anos impulsionando negócios centrados em pessoas de startups e também de grandes corporações. Boa. Seja muito bem-vinda, Carol Nutt. A apresentação tá intimidadora, não tem nada. Você vai, porque eu tenho 1,50 m, preciso compensar, entendeu? Que legal ter você aqui com a gente, Carol. Bora lá. Porra, muito bom mesmo. E, de novo, né, a gente se conhece já faz um bom tempinho aí, né? Já tem uns 4, 5 anos. Uns 4, 5 anos, né? E a gente tá marcando esse podcast, cara. Alguns milênios. Faz muito tempo. Uma hora Mas acontece. É bom demais ter você aqui. Boa, bora lá. E, pô, eu queria começar já te pedindo, pô, fala um pouquinho a respeito de você, um pouquinho além dessa apresentação. Traz um pouquinho aí sobre a tua trajetória dentro de marketing, dentro de growth, dentro de empresas, de tudo quanto é tamanho. Manda lá, Carol. Boa, o pitch de 1 minuto aqui dessa história maluca. E eu gosto muito de contar um pouco da minha jornada, mas no sentido de que ela é bem adequada aos dias de hoje, porque eu consegui prever um total de 0, né? Então, quando eu tinha 12 anos, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, quero ser jornalista. E eu sou filha de japonês, né? Então ele falou, maluca, é engenharia, direito ou medicina, né? Não tem opção. E não tem, mas tô te dando um monte de opção, engenharia mesmo tem um monte, né? E aí ele falou, não, tá muito maluca, tal. O tempo passou, com 15 anos eu falei, pai, o negócio é esse, né? Ele falou, bom, beleza, consigo um emprego na profissão que eu deixo você fazer. O que eu acho um absurdo, né? Depois, olhando pra trás, não, caramba, deixa, né? Mas tudo bem. Naquela época, né? E aí, o que eu gostava desde pequena era de Fórmula 1, corrida, automobilismo. E eu não ia escrever de política e economia, né? Então, comecei a escrever sobre Fórmula 1. E aí, saí escrevendo texto em fórum de discussão, que me denuncia a idade, né? Isso aqui é muito renil, mas não é, né? Bom. E aí, eu consegui um emprego. Eu trabalhava na assessoria de imprensa do Luciano Burti, piloto de Fórmula 1, e mais um monte de piloto de Stock Car, Truck, Rally, e por aí vai, né? Trabalhei 4 anos como jornalista, comecei a faculdade de jornalismo, até descobrir que não era pra mim. O que acontece com o jornalista é que, putz, você tem você tem uma visão idealizada sobre o jornalismo, né? Eu vou escrever sobre o que eu quero, do jeito que eu quero, passar minha visão pro mundo, e a real é que não acontece isso, né? Então, e eu tava falando de esporte, né? Não tá nem falando de política e economia, né? E aí eu falei, pô, não, na verdade você escreve sobre o que te pagam, né? É um limite editorial, né? Putz, é difícil, e eu falei, pô, e ainda numa vida, nossa, ingrata, né? Eu falei, porra, não é isso. Aí enfiei o rabo entre as minhas pernas, e aí eu falei, o quê? Vou escolher engenharia, direito, medicina. Escolhi engenharia, uma que não sai de moda, igual calça preta, e fui para engenharia química. E aí me formei engenheira. Então, você fala assim, nossa, Carol, sabe fazer, né? Projetar uma coluna de destilação? Não. Mas me formei engenheira para ter certeza de que a engenharia não é para mim. Trabalhei 1 ano como engenheira de processos, em fábrica, numa linha de produção de laminação e tal. Mas realmente, nossa, não é pra mim. Mas eu acho que o que eu acabei me encontrando foi no marketing, né? O marketing, ainda mais quando a gente fala de growth, ele é um meio termo maravilhoso entre humanas e exatas, né? E eu falo, pô, aqui é um lugar top. Agora eu só preciso achar a empresa que me aceite como eu sou, né? Porque eu não tenho background nenhum. Essa empresa foi a 3M, então acho que a minha grande experiência em multinacional foi na 3M. Trabalhei quase 10 anos lá. E lá eu trabalhei tanto em marketing quanto em vendas. E trabalhei em vendas de varejo, né, home center, eu era aqui account de C&C e Telha Norte, então assim, nossa, vendas roots mesmo, né. Depois eu fui para marketing mesmo, tanto no B2C, eu cuidava da marca Nextcare, lá por quase 4 anos, cuidei. Então, quando eu vou na farmácia, eu vejo minhas crianças na farmácia. Até hoje eu arrumo a gôndola e tal. Tenho apego, né? Então, de curativo. Isso, Band-Aid jamais. Band-Aid é pecado. Até hoje me dá até um pouquinho de desespero. Mas, e aí depois trabalhei no B2B, mudei pro B2B lá e criei o time de geração de demanda B2B da 3M.
Porque, nossa, a 3M no B2B, a 3M é uma empresa de inovação em produto, hard science, fenomenal. Mas, putz, olhando ali para geração de demanda, para a experiência do cliente, ali é onde tinha oportunidade de melhorar. Então, trouxe minha experiência do B2C para o B2B, trabalhei mais aí uns 3 anos nessa área. Aí virei mãe, e aí a gente tá até falando um pouquinho disso antes, né? Vira a vida de cabeça para baixo. E falei, eu acho que tá na hora de mudar de novo. Só que não de área, porque realmente eu acho que o marketing é o meu lugar. Mas eu queria ir para um outro perfil de empresa, né? Então comecei a pesquisar um mundo de tecnologia, inovação. Foi aí que eu conheci a WIMI. Na verdade, eu conheci a WIMI como cliente. Então, quando eu estava lá na 3M, estava trabalhando em como trazer uma visão centrada no cliente para marketing, olhando para a jornada do cliente, etc. E tal. Me apaixonei por essa visão de centralidade no cliente, pelo design, e vim para a WIMI. Só que aí um outro perfil de empresa, né? Para quem não conhece a WIMI, então, a WIMI é uma consultoria de design e tecnologia que desenvolve novos produtos, serviços, negócios, sempre com um olhar centrado nas pessoas, né? Tanto nas suas pessoas externas, clientes, stakeholders, quanto clientes internos, quando eu estou olhando para a experiência das pessoas colaboradoras, né? Só que eu cheguei na WIMI e aí era um outro rolê, né? Porque eu tinha toda a estrutura de multinacional, que era uma grande joia, e aí, de repente, eu não tinha nada, né? Eu era exército de uma mulher só, e fui lá para criar, a princípio, um time de vendas do zero. Mas eu falei, gente, para mim, vendas e marketing é uma coisa só. E eu propus criar um time integrado do início. Porque eu vivi dos dois lados. E tem essa guerra velada, né, do marketing e vendas. Falei, pô. Às vezes nem velada nem né? velada. Às vezes o pessoal tá atacando bola na cara e tal. E eu falei, pô, dá pra fazer um negócio diferente aqui, Sim. né? E a WIMI era pequenininha. A gente tinha 15, 20 pessoas na época. E não tinha nada, assim. A venda era dependente dos sócios. Um processo muito focado em indicação, boca a boca, né? O que é bastante perfil de negócio pequeno, né? Uhum. E eu falei, pô, vamos fazer um negócio diferente aqui, né? E, putz, nesses 4 anos, inclusive uma pandemia no meio, né? Fez com que a gente aprendesse pra caramba. Hoje eu tenho um time, né, que olha bastante, não só para vendas e marketing, mas toda a jornada de revenue, mas também de melhoria dos nossos produtos e serviços, da experiência do cliente. Então, uma visão bem cross, tendo a jornada do cliente como balizador, como guia, como bússola do avanço das organizações. Peraí. Então você está me dizendo que você está fazendo marketing, vendas e sucesso do cliente? E produto? E produto. Então você é a empresa inteira. Não. Eu falo que eu sou um chicletinho que vai grudando as coisas, né? Que foda. Mas é um RevOps, né? Sim. E eu, putz, o mais gostoso aqui, e que às vezes, e é uma lógica que nem todo mundo pega de cara, mas depois que você conta, você fala, gente, mas que obviedade, é óbvio demais, né? Pra gente, é justo que uma empresa que fala de centralidade do cliente, que a gente tem o nosso espeto de ferro, né? Na casa de ferreiro. Importante, né? E a gente falou, nossa, a gente consegue organizar a operação não pelos seus silos, e o silo, ele incentiva a treta, né? Entre, né, marketing, vendas, produto, tech, time e tal. Eu falei, nossa, por que não fazer com que o elo integrador aqui seja a jornada do cliente, né? E para nós é uma ferramenta de gestão hoje, a jornada do cliente, né? É ali que eu estou entendendo o que está entre o problema e a solução do cliente, quais são esses momentos, onde estão as fricções, onde a gente desaponta e onde a gente pode entregar mais valor, né? E essa é a lógica que integra os times, né? Então, e fora isso, o quê? Mãe de 4, uma humana e 3 pets. Bem nerd, gosto de tudo que vocês podem imaginar, de jogo de tabuleiro, a Game of Thrones, Lord of the Rings e Star Wars. Muito Lego. E, puta, conversa boa com gente que a gente gosta, melhor ainda. Ah, isso aí, perfeito. Cara, que massa. Eu queria entender um pouquinho mais aí como que foi essa doideira, né, de sair de um mundo 100% Supercorp, né? Megacorp tradicional centenária. E aí você dá de cara no universo startup, né, meu? Cara, eu converso com muita gente disso, porque tem muita gente no mundo, desse mundo corporativo tradicional que tem vontade de testar novas águas, mas dá medo. E eu, sinceramente, desde o momento
em que eu falei, caramba, acho que devia sair. Até eu sair, demorou 10 meses. Nossa. Então, porque é um processo árduo que eu chamei de dilema da prisão. Porque assim, você tá numa prisão. Aí você acha que você vai morrer na prisão. Você tem prisão perpétua, né? Não porque, pelo amor de Deus, eu sou muito grata à jornada que eu tive lá, tá? Mas é a sensação de você estar ali numa jornada que vai ser sempre ali, né? Sim. Até que você olha pelas grades e olha a grama verdinha, o céu azul, gente feliz, livre, contente. E essa era a minha visão olhando para o mundo de startups, né? E A diferença é que na prisão tem hora pra comer. Exato. Na startup tem dia que não tem comida. Exatamente. E aí, esse é o negócio que você fala assim, meu, queria estar fora da prisão. Aí você fala, meu, e se eu for? Só que aí você pensa, puta merda, meus companheiros de cela, eu já conheço. Eles são gente boa pra caralho. Meu, sabe o que tem? Almoço, tem janta, tem banho de sol. E sabe o quê? Me prometeram que iam me promover pra uma cela com vista pro pátio. Então, quer saber, eu vou ficar. Porque é confortável pra caramba, né? Cara, que analogia, filha da puta. E, meu, você pergunte pro Luiz quando ele vier aqui, né? Você vai ver. Eu me degladiei pra fora. Nossa, vou ficar. Porque, gente, é isso, né? Puta, você tem uma puta estrutura, um budget gigante, viagem, um glamour ali, um sobrenome e tal. Só que ainda é uma prisão. E Então, nada dali é seu. Pois, exatamente, nada dali é meu. O que tem um ônus e um bônus, inclusive, né? Putz, você tem ali, nossa, quando eu penso assim, em momentos de crise que eu enfrentei ali, eu sabia, falou, gente, não vai quebrar a 3M, né? Não. Mas, putz, num ambiente em que você é dono do seu próprio negócio, você sabe que tá aqui na tua mão, né? Então, putz, quem aqui não passou uma dor de barriga na pandemia, por exemplo, né? Uhum. Pelo amor de Deus. E é outra sensação, né? Então, já passei por momentos assim de demissão, de crise na 3M também, todo mundo passa por isso em grandes empresas, mas quando o negócio é seu, nossa, gente, é um outro cu na mão, assim, você fica com a dor no meio do estômago ali, então tem suas diferenças, mas hoje, a partir do momento que eu tomei a coragem de sair, foi libertador, porque eu falei, eu nem sabia que eu podia mudar, que eu podia sair da prisão, ainda mais na época, minha filha tinha 1 ano. Nossa. Aí o pessoal falava, você tá maluca? Você tá largando seu emprego estável aqui, com mãe de filho pequeno, né? Teve um cara de lá que falou assim pra mim, ó, quando tudo der errado, me chama que a gente te contrata de novo. Quando? Aí eu falei, cara, nossa senhora. Mas, meu, não, tá tudo certo, né? E se você aprende a mudar, depois qualquer mudança, vai tranquila. Das mudanças que você busca, às mudanças que você precisa enfrentar, porque a vida impõe a você. Então foi depois de sair da prisão, você aprende que você vai navegando Vai sobreviver. bem. Vai sobreviver, porra, com certeza. E agora me diz, você estava falando sobre essa centralidade no usuário, né? Eu vivi muitos contextos onde a passagem de bastão era o MQL para SQL e a briga entre a qualidade que o MQL foi passado e o time de vendas que não está sabendo vender porque eu estou trazendo certo. Quando você diz que coloca como baliza a centralidade do usuário, como que funciona isso daí na prática? Cara, eu adoro falar disso, o Palma sabe bem, né? E eu brinco que centralidade no cliente é uma grande obviedade não óbvia. Porque que raio de empresa é essa que vai falar na tua cara que não trabalha centrado no cliente? Ninguém vai falar, porque fala, porra, eu falo com o meu cliente, não, estamos aqui para servir, né? Servir bem para servir sempre o meu cliente e tudo mais. Até a página 2, né? Só que o que acontece nisso é que às vezes é um axioma tão forte que ele fica etéreo, subjetivo, né? E não tem dono, né? Então, não, isso aí é problema do povo lá de vendas, né? Não, já joga a palavra no marketing, não. Produto que tem que saber disso aí. E aí fica uma puta batata quente, né? O pessoal jogando o cliente, cada um para um lado, e inclusive tendo diferentes visões sobre o cliente. Então, muitas vezes, principalmente quanto mais complexa e cheia de silos é a empresa, maior é a probabilidade de ter visões diferentes sobre o cliente. Aí o marketing fala, nossa, não, o cliente quer isso. Aí chega pra ver, não, eu tô lá, não, eu sei que o cliente quer aquilo. Aí você fala, produto, nossa, quer aquilo, né? Só que talvez nenhum dos três esteja certo, porque provavelmente a visão dessas áreas sobre o cliente é uma visão interna. É o do meu achismo, da minha hipótese, o que eu acho que o cliente é, mas
Nós não trabalhar dá trabalho, né, gente? Então a gente fala, porra, eu vou pra campo falar com o cliente. Nossa, será que não tem um negócio aqui, um report que fala de tendências no mercado de bolinho aqui, né? E dá trabalho, dá muito trabalho você mudar essa perspectiva. E não é nem por mal, porque a gente vem de um desejo centenário de buscar aquilo que dá mais previsibilidade, daquilo que a gente sabe, daquilo que é confortável. E olhar para a organização sob a ótica do cliente é desconfortável pra caramba, porque quando você fala que você, por exemplo, eu sou super focado no cliente, muitas vezes o que você quer é impor ao cliente a visão que você tem dentro de casa, né? Então, fala, pô, eu quero que mais clientes queiram o meu produto. Eu quero que o meu cliente siga o meu processo de CS apenas de 297 etapas, que dura apenas alguns dias. Por que raio que ele não segue o meu processo? Por que ele não compra o meu produto nesse canal que nem está ultrapassado, né? Só que tudo isso vem de dentro, já vem do seu conhecimento, da sua experiência. É quem foca em solução, né? Exato. Esquece do problema. Esquece do problema, fala, caramba, quantas vezes, e isso acontece muito lá na UIM, da gente trabalhando com os clientes, né, você fala, gente, eu quero fazer um novo produto digital. Eu falo, beleza, mas que problema você quer resolver? Veja bem, não sei, né, e eles falam, gente, mas que problema é esse? Não, é o que tá todo mundo fazendo, né, eu acho que eu tenho que fazer, né, preciso fazer uma transformação digital aqui e tal. E quando você muda a perspectiva, literalmente, né? Então você tá ali com os olhos da empresa olhando para o cliente e você vira, o cliente você não controla. Porque o cliente pode querer algo que hoje o meu produto não resolve, ele pode querer comprar de mim por um canal que hoje eu não uso, ele pode querer informações que hoje eu não quero oferecer. E isso é muito desconfortável, porque quer dizer que eu vou ter que mudar. Olha a ousadia, né, de ter que mudar, né, a minha operação. Ordinário esse cliente. É absurdo. A ousadia desse cliente ter razão. Então, gente, e é óbvio, gente, pense em nós mesmos enquanto clientes, gente, o poder de barganha tá na nossa mão, no nosso celular aqui, tá tudo no seu, tem tudo na mão, você tem um monte de opção, né, não, então... O cliente é muito petulante, não. Como assim? Querer mudar que absurdo, o meu produto? né, e... É foda, né? É foda, né, agora, mas eu dei toda essa volta aqui pra responder a sua pergunta, né, primeiro eu tenho que quebrar essa lógica, né, e começar a trazer essa visão para dentro da empresa como um guia de como a gente vai direcionar o crescimento da empresa. Porque a partir do momento que você entende que o poder de barganha está na mão do cliente, o cliente direciona a operação, o objetivo primário da sua empresa é gerar valor para o cliente. Aí você fala, mas Carol, eu quero dinheiro, né? Pelo amor de Deus, me dê dinheiro, né? E sim, todo mundo aqui, capitalista, uma grande joia, a gente quer dinheiro também. Só que, se o poder de barganha está na mão do cliente, eu primeiro preciso gerar valor para o cliente para, por conseguinte, gerar valor para a organização. Caso contrário, não tem nem o porquê a empresa existir, né? E para você trazer isso para dentro de casa, não é um botão que você aperta, né? Você fala, nossa, gente, a partir de agora, centradíssimos, peguei um template de jornada, um de persona, e agora somos muito centrados no cliente. Não, exige muita coisa, de uma mudança estratégica até a forma como isso se desdobra no modus operandi da empresa. Eu falei muito da jornada do cliente como, para mim, é a melhor forma de você tangibilizar essa visão de centralidade no cliente na empresa, porque se você faz a jornada direitinho, não a jornada, né, da tua cabeça e tal, mas se você de fato entende a forma como o seu cliente interage com a sua empresa entre o problema e a solução dela, que momentos estão ali, quem influencia, que canais, o que ela precisa, onde eu tô desapontando. Isso aqui direciona tudo, porque direciona como, no meu backstage, como que eu consigo fazer com que essa jornada seja a mais fluida possível, como que eu consigo amarrar as operações, né, para entender como que a gente capta essa fluidez, como que eu meço
se eu tô avançando ou não, porque as medidas vêm da jornada do meu cliente e por aí vai. O que eu priorizo num roadmap de produto ou mesmo em como melhorar a experiência do meu cliente, tudo isso vem de uma visão de jornada, né? E a jornada aqui não é assim o nosso único documento. Eu posso ter uma jornada macro que desdobra em outras jornadas, né? Eu posso ter uma jornada de onboard, uma jornada de cancelamento, jornada de uso, por aí vai, né? Isso faz com que você tenha uma visão muito mais transacional, né, e servitizada da sua empresa, e faz com que toda a decisão para esse serviço, ela parta daquilo que você descobriu sobre o seu cliente e descobre continuamente, porque também não é que é uma jornada escrita em pedra. Descobriu ontem, agora é para sempre. Nossa, para sempre, agora eu fiz um projeto, falei, peguei um template, botei, delícia, vai ficar aqui impresso, né, na porta da empresa, não. Né? Então é um trabalho contínuo, envolve quando você pensa no desdobramento dessa jornada, na estratégia, na forma como você segmenta cliente, como você conduz a experiência, como você amarra os times, tudo isso é um desdobramento de uma visão mais macro. Então dá para dizer assim, né, enquanto você estava me dizendo esse trecho, eu lembrei de princípio de inovação, né? A inovação ela começa com self-innovation. Você vai lá e faz consigo mesmo, aprende né, o que é preciso mudar e depois você leva para o ambiente externo. E a impressão que eu fiquei é que você trouxe uma transformação digital primeiro para o WIMI para depois levar para os clientes o WIMI. Você levou uma mudança cultural para que as pessoas parassem de focar em processo e focar em solução para olhar para o problema e para o cliente, para que depois vocês, como na empresa, levassem esse conhecimento para o cliente. É isso? Uma boa pergunta. Eu vou dizer mais ou menos. Por quê? A WIMI, por ser uma empresa de design, e quando eu falo design, aqui eu não estou falando do design visual, mas o design de negócios, o design que traz o desenvolvimento de soluções, né, soluções que estão ali para resolver problemas complexos, mas sempre de forma centrada no usuário, né, colocando o usuário no centro. Então, essa essência de criar coisas de forma centrada no usuário, isso sempre fez parte da WIMI. Entendi. O que eu fiz foi conectar essa essência da abordagem para uma visão de negócios. Eu falei, nossa, isso não é só o que a gente faz para os nossos clientes, mas é a forma como a gente pode organizar o negócio também. Então, acho que a diferença foi essa, mas muito, inclusive, do que eu absorvi, eu aprendi sobre design e centralidade no cliente, veio muito do que a gente aprendeu na WIMI juntos. Fazendo, né? Fazendo. Não é como você chegou lá e tem uma receita. Você Não, foi vivendo, aprendendo. Pelo contrário, né? E o que eu contribuí ali foi justamente com o meu background de negócio. Então, não é que eu reinventei a roda, né? Sim. Mas, putz, muito quilômetro rodado ali, né? Num ambiente bem mais hostil no sentido de ser complexo e burocrático, né? Eu falei, opa, dá para fazer de um jeito muito mais lógico aqui, né? Então eu trouxe essa conexão. E para mim, a chave também aqui de como viabilizar isso na prática é conectar a mentalidade ao que é realidade para os negócios e ao que é factível sob o ponto de vista da tecnologia, né? Se você conecta essa tríade, do design, do cliente, com o que a gente precisa, o que a gente quer no negócio, né? E porque a que a gente quer proporcionar ou oferecer sob o ponto de vista de tecnologia, esse é o ouro que é tão difícil de perseguir. Nossa, maravilhoso. Eu tenho pensado ultimamente, eu tô dominando aqui. Pode falar. É porque eu tenho refletido e foi o que provocou, inclusive, eu me aproximar do Anderson esse ano, de que a gente via o growth e produto como coisas assim, mas que elas são assim, sobreposição. Super. Porque a gente está aqui conversando sobre growth, o tema é growth, mas o que você falou da tríade, do pensamento, também é produto. E quando eu e o Anderson começamos a conversar para trabalhar juntos, tinha meio que uma questão assim, que cada um ficava numa caixinha, e quando a gente começou a trabalhar, olha isso, não é uma sobreposição completa, tem, obviamente, né, o objetivo final, eu estou construindo um sistema de atração e de retenção, ou eu estou construindo um sistema baseado em tecnologia, né, mas, cara, o tanto de sobreposição que tem, e enquanto você falou, eu vi essa imagem se aproximando mais ainda. E que doido, né? Por que a gente separa essas caixas, né? A gente separa porque a gente tem dificuldade em conectar coisas. E até acho que é um pouco do ponto disso que você está falando. O que acontece entre produto e growth também acontece nas organizações quando você começa a pensar, por exemplo, em marketing e vendas. E eu tenho certeza
que lá o time de desenvolvimento de produto lá dentro da 3M, cara, ele é foda. Eles fazem coisas absurdas. Sim. Mas eles não colocam o negócio dentro do mercado. Então a burocracia deve ser um negócio absurdo para você conseguir fazer essas coisas. Certeza. Quando você chegou, olhou ali dentro da UIM e falou, porra, dá para fazer umas coisas muito legais aqui, eu consigo conectar essas pontas, eu vou eliminar toda essa burocracia, eu vou fazer um negócio sair daqui, ó. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Como que foi? Como que a galera viu isso? Porque mesmo em startup a galera não tem essa visão ainda. É verdade. Não chega, e sabe? que é um mito, né? Você acha que, nossa, toda startup, grande fluidez, né? Não é, gente? Fluidez até, como você disse, até a página 2. No momento que me afeta, que eu vou ter que mudar o jeito que eu trabalho, né? Eu não quero, não. E quanto mais velha fica a startup, Sim. mais apego você tem àquilo que você construiu, né, gente? Né? Que é Você delícia, que né? Então Mas eu lembro, assim, que num primeiro momento eu tive até quase que um desespero, tá? Porque eu falei, caramba, eu vou ter que fazer tudo sozinha, né? Por outro lado, tudo que eu falava, eles falavam, gente, claro, vamos testar. E eu falei, gente, mas não tem que aprovar, né? Não tem que aprovar com ninguém, né? Um comitê, tem que fazer um business case, né? Eu falei, não, vamos embora, né? Vamos, porque a mentalidade que inclusive é muito inerente ao growth também, né? Essa mentalidade de experimento, ela também vem do design. Então eu falei, gente, um teste é tranquilo, vamos testar. Me fala um pouco, né? Qual que é a sua hipótese? Como que você quer testar essa hipótese? De que jeito? Quanto tempo? O que é sucesso? Como que você vai fazer isso? E tudo foi na base do teste, né? Então, logo que eu cheguei, eu falei, pô, acho que eu já consigo fazer coisas, mas pensa que o mato era uma floresta, nada havia, né? Porque quando eu falei, gente, e o funil? Né? Como que é o processo de marketing e vendas hoje? Não tem. Onde que tem os dados? Não tem. Nossa, humilde. E aí eu falei, não, mas como que é a conversão macro hoje? Não sabemos. Como que a gente atrai os leads? Eles chegam. Aí eu falei, nossa, gente, socorro, o que eu faço, gente? As pessoas brotam magicamente de uma floresta encantada. E aí eu lembro, gente, depois eu compartilho com vocês, mas na minha primeira semana de WIM, eu puxei um flip chart, eu não tinha base de dado nenhuma, nada, não sabia. E eu falei, gente, eu preciso de uma V0 de funil, com as melhores hipóteses que a gente quiser, nem que a gente conte na mão. Mas vamos pensar aqui em macro etapas, né? Então, funilzão clássico. E eu rabisquei o funil num flip chart, e eu falei, porque eu preciso saber se a gente tá falando de 10 ou de 300, sabe? Eu não sei hoje, então... e começando, aí você pega, né? Conta de padaria, né? LTV, ticket médio, como que faz, ciclo de venda, quanto que eu escrevo? Não sei. Aí eu falei, grilo, vamos definir uma hipótese inicial de funil aqui. Pra eu ter um grosso, né? Pra eu saber exatamente onde que... Vocês sabem o que funciona, mas também não sabemos. Eu falei, nossa. Aí eu falei, mas eu tinha abertura total pra desenhar. Então eu falei, bom, beleza. Seguimos com o flip chart. Agora vamos pelo menos evoluir pra uma planilhinha. Eu falei, sabe assim, que é a V0 da V0, beleza. Aí eu lembro que eu falei, bom, para eu conseguir ganhar credibilidade para eu fazer as movimentações aqui, o que eu vou fazer? Eu vou apostar aqui nas melhores hipóteses que me trouxeram, e foi um combinado. Eu falei, gente, se eu trouxer crescimento no meu primeiro trimestre aqui, a gente começa a pensar em time, em investimento, em ações, em ferramentas, depois desses 3 meses, né? E foi o que eu fiz, né? Então eu falei, eu mesma, vambora, testar uns bagulho e tal. Em 3 meses, a gente cresceu 80% de um tri pro outro. Apostando em focando em primeiras hipóteses do que dá certo. O que vocês fizeram? O quê? O que vocês fizeram na época que deu certo? O que eu fiz? Eu fiz uma V0 de CP, porque eu falei, gente, a gente tá atendendo o cliente, o pior cliente, o melhor cliente da mesma forma. Quem são os meus melhores clientes? O básico, né? Quem são os meus melhores clientes? O que eles têm em comum? O que são os piores? A gente tá dando murro em ponta de faca, tá atendendo a pessoa que tem um potencial de 10 do mesmo jeito que a que tem um potencial de 1000. Quem é esse perfil de cliente? Então, com a V0 de ICP, já foi uma boa baliza para como que a gente direcionava a operação. E eu não tinha e tinha uns sócios, né? E aí eu falei, gente, vamos fazer assim? O que for cliente creme de la creme, eu envolvo vocês.
Porque é o A gargalhada aqui, o Tier A, né? A gente definiu um perfil de CP que na época era assim, grandes indústrias com perfil tradicional que estão num meio de transição para um contexto digital. E aqui que a gente navega muito bem. Putz, não vai ser para startup, nem para um... Não, é esse perfil aqui, a gente tinha... Esse CP foi mudando ao longo dos anos, mas essa era a minha primeira hipótese de CP. Falei, beleza. Dentro da minha carteira, eu tenho minha carteira atual de clientes, eu tenho um monte de gente que a gente pode buscar. Putz, dentro da carteira atual, quanto que a gente expandiu? Porque aqui tá mais rápido, né? Então, eu estou falando com a área de inovação. Será que tem como eu falar com a área de marketing da empresa? Vamos desenhar plays pequenas aqui de expansão dentro dos clientes atuais para gerar oportunidade aqui, ao mesmo tempo que eu pego isso aqui que eu sei que dá certo e prospecto novas empresas. Uma coisa que dava muito certo na UIMI eram eventos. Essa era uma alavanca que eu sabia que dava certo. Legal. Então, o espaço da UIMI, o hub, que inclusive é em Campinas, era, né? Depois eu conto a história, mas... putz, é um espaço maravilhoso. Eu lembro a primeira vez que eu entrei lá como cliente. Vi um Stormtrooper na cara, na porta. Nossa, eu falei, pode gente, é isso, aqui. Gente, pode isso. Lugar colorido, gente se abraçando. Eu falei, gente, é aqui. Mas essa experiência, na verdade, quando eu fui entendendo, ela dobrava a conversão. Então, trazer os clientes para conhecer o espaço e respirar ali como a gente fazia o negócio, era um negócio para melhorar aqui. Então, eu preciso trazer tanto as outras áreas dos meus clientes atuais, quanto novos clientes dentro do perfil de CP que eu já sei que dá certo. E a gente vai fazer os eventos com os temas que a gente sabe que são relevantes para esses negócios. Sim. Eu vim de eu sei, e vamos trazer. E foi aí que a gente conseguiu gerar negócios nos clientes atuais, como também abrir o funil para novos clientes, né? Então, fazendo uma agenda naquele canal que eu sabia que dava certo. Fora isso, eu acionei também bem a minha rede de contatos, que sempre foi muito boa, para que eu pudesse aproveitar ali um caldo que é finito, né? Mas eu falei, mas é aqui que eu vou usar ele, Sim. né? Então, putz, aqui a gente conseguiu já dar uma sprint bem legal na operação. Aí depois, putz, fomos estruturando, foi puxando o time, aí contratamos, primeiro a gente tinha... Pode falar marca? Pode. Manda ver. Então tá bom. A primeira coisa que eu falei, gente, pelo menos uma RD Station para começar a organizar as coisas e o Pipe Drive, né, para um CRM. Uma loucura, né, ficar transitando dado dos dois. Hoje a gente usa o HubSpot, uma graça de Deus, eu amo, peço perdão, mas eu realmente amo. Mas é que tá tudo amarradinho ali, né, as coisas. E aí a gente foi crescendo a partir de então, mas isso começou aqui nesse papel de pão mesmo, né? E acho que essa foi a grande diferença, né? De sair de uma estrutura que tinha times e times, com coisas e coisas, mas andava muito lento. Eu rapidamente ali conseguia, com pouca coisa, me movimentar para fazer algo legal. Mas isso é bacana, já nesse né? ensejo, deixa eu polemizar um pouco. Pode polemizar, mas você partiu basicamente, você saiu de um transatlântico para um jet ski. Um jet ski, é isso mesmo. Em alguns minutos, né? Uma virada. E você conseguiu ainda assim ter não só a movimentação rápida, mas também trazer volume. Quanto foi mais ou menos essa brincadeira em relação ao volume? Você saiu de quanto para quanto em cliente? Em cliente? Nossa, agora eu não vou lembrar, porque isso faz 5 anos, mas eu consigo falar os números de lá até agora, tá? Que esses estão bem frescos, tá? A gente estava falando de um universo ali de... Olha, eu tinha um LTV-X, hoje esse LTV é 6X. Então, de 5 anos para 4 anos e meio para cá, estou falando de um crescimento de 6 vezes no LTV. O que foi focando no cliente certo, né? Porque imagina, o cliente que não tem o perfil para trabalhar com ele, o ticket baixo, dava um trabalhão, nossa, um rolê. E, puta, beleza, primeira coisa. A gente cresceu ano após ano 50% em média, tá? Ano após ano, que é um número que eu considero bom, considerando que é uma empresa de serviços, Sim. né? Diferente de um SaaS que você é ali, né? Você não tem uma puta escala, né? E o número de clientes em si, ele não mudou tanto porque eu alavanquei muito o LTV. Mas o que mudou bastante foi o tempo, né, de permanência desses clientes, o quanto que eles foram crescendo com a gente, inclusive em áreas, e mudou também aqui a porcentagem de recompra. Porque pensa que a UIMI, boa parte das soluções da UIMI são projetos, começo, meio e fim. Então, eu não tenho a garantia do próximo.
Então, manter o cliente vivo, pra gente, é um nível de crucial. É crucial, né? Então, tem algumas coisas recorrentes, mas o grosso são grandes projetos, né? Porque você não lança um novo produto todo dia, né? Você mantendo o cliente no centro, você está vendo a oportunidade o tempo todo. Pois. Hoje a gente mantém anualmente uma recompra de 85%. Nossa, isso é incrível. Então, cara, isso é muito alto, bom. né? Muito. Então, eu falo, pô, quem vem, fica comigo, Sim. né? E, no geral, quem não vem, eu brinco lá com o time que o que é para ser nosso de verdade, um dia volta. Então, às vezes, eu tenho um churn momentâneo, mas sempre volta. Então, mas, poxa, mesmo quem tá lá com a gente fica porque sabe da entrega e sabe também que pode indicar tranquilo. Aliás, a bolha de inovação, de marketing vive de indicação mesmo. Então, essa continua sendo uma alavanca relevante para nós. Muito foda. Qual que era a pergunta que você ia fazer aquela hora? Você falou que ia polemizar. É verdade. Vou aproveitar que a gente tá aquecido agora, que já Nossa, deu aquela, gente, né? nossa, Aquela baixa o ar. soltada na cintura. Existem muitos termos que têm um trend muito grande. Transformação digital é um que tem aí, cara, tem tantos significados, mas eu queria ouvir de você, que teve uma experiência bem grande, de uma empresa grande, que foi para uma empresa pequena, startup, que inclusive trabalha com transformação digital. E a bomba que eu largo para você é, e aí, o que significa de verdade transformação digital? Excelente pergunta. A gente vincula muitas vezes a transformação digital à tecnologia. E eu vou compartilhar a minha visão, tá? Sim. Não estou falando nem necessariamente que é verdade ou não, mas é a visão que a gente foi desenvolvendo com base na prática, na UIME, né? E com seus mais de 200 clientes. A gente tem uma visão de que transformação digital é polvilhar a empresa com tecnologia, né? Sabe, é igual quando você constrói uma casa nova e você quer botar tomada em tudo quanto é lugar. A mesma coisa. Nossa, vamos botar aqui um robô, uma IA. IA, então, nossa senhora, deixa eu polvilhar a minha operação com todas as IAs. E isso é parcialmente verdade. Porque, de fato, a causa raiz, ela tá na tecnologia. E para mim a transformação digital é muito mais uma transição entre eras e que tem uma lógica de ser do que, nossa, um roadmap fechado, né? Uma receita de bolo, né? Então, eu tenho que o mundo tá mudando, todo mundo já sabe, eu não vou ficar batendo aqui a lógica, mas e muito proveniente a tecnologias que começaram a evoluir mais rápido e tudo mais. Só que existe uma diferença entre a tecnologia que é criada e a tecnologia que é usada. Então eu tenho ali, né, se você for pensar no exponencial da tecnologia, eu tenho uma exponencial um pouquinho mais tímida de adoção. E quem adere à tecnologia são as pessoas. A tecnologia que importa é aquela que importa para alguém, que resolve, endereça uma necessidade de alguém. Um exemplo que às vezes eu dou é sobre metaverso, que é também, ó, olha lá, polvilhando, né? Puxa, a IBM, há 15, 20 anos atrás, criou seu primeiro escritório virtual. E foi um grande flop. Por quê? Gente, naquele momento, não resolvia a dor de ninguém ter um escritório virtual, metaverso. Ela não tinha, nossa, não fazia o menor sentido. Nem velocidade de internet ajudava. Não, então, pois, você não tinha a estrutura necessária para fazer um rolê desse, né? As pessoas eram apegadas ao seu escritório físico, tá. É diferente hoje. Hoje eu tenho uma razão, eu tenho um mundo mais conectado, as pessoas querendo trabalhar de onde elas quiserem, eu tenho motivo, né? Então eu tenho a tecnologia evoluindo e a tecnologia que é usada pelas pessoas. Então as pessoas evoluem com a tecnologia. E para mim a transformação digital diz muito mais sobre esse ritmo de evolução das pessoas, porque com a tecnologia e a utilização da tecnologia vem uma mudança de comportamento das pessoas. Falou, opa, eu tenho um escritório virtual, pô, vou começar a trabalhar mais de casa. Eu tenho outros consumos dentro de casa, outras necessidades. Isso gera novas ocasiões de uso, novos problemas, etc. e tal. Agora, o que vem depois das pessoas? Vem as empresas. E as empresas evoluem mais devagar do que as pessoas em relação à tecnologia. Então, eu tenho tecnologia, pessoas, empresas, e aí lá, nossa, andando quase de lado, governo, políticas públicas, né? Que aí é muito mais lento, né? Para mim, a transformação digital está no gap. No gap entre o ritmo de evolução da tecnologia, a adoção dessa tecnologia pelas pessoas e como os negócios se adaptam a esse novo contexto.
Então, se transformar digitalmente é começar a evoluir tão rápido quanto as pessoas, minimamente as pessoas, né, estão evoluindo diante de um contexto digital. E para mim, isso é dolorido quando você para pra pensar nisso, porque polvilhar de tecnologia a empresa é muito mais fácil, né? Mas você mudar uma mentalidade para que você, transatlântico, comece a operar num outro ritmo, é muito, muito, muito mais dolorido. E você não faz isso do botão, dia pra noite, mas você precisa começar de algum lugar. E eu acho que o esforço aqui das organizações, primeiro que tem empresas que acham que eu falo, nossa, amanhã eu quero uma empresa transformada digitalmente. Isso não acontece. Quem promete isso pra você tá mentindo, pelo amor de Deus. Saia dessa corrente, dessa pirâmide, por favor. Mas quando você fala, putz, trabalhar dá trabalho, dá uma preguiça, né? E aí você fala, pô, preciso começar de algum lugar. Por onde eu começo? Decisões que eu preciso tomar, né? E então, minha sugestão, comece pela centralidade no cliente. É aqui que você vai ter uma guia de como, então, o que eu priorizo? Onde estão minhas melhores apostas de se aproximar dessa velocidade? Eu não vou fazer a organização inteira, mas eu vou fazer aqui, aqui e aqui. Vamos ver o que acontece? E aí eu tinha uma diretora da Bosch, que eu a amo, inclusive, que ela falava assim, toda empresa precisa de um boi de piranha. E é isso que você precisa quando você tá nesse momento. Você precisa ser o boi de piranha. Ou pelo menos observar quem é, né? Porque alguém vai lá ver se a água tá fresquinha, falando, nossa, realmente, pode vir, que não tem nada, né? Vambora. E aí, a partir disso, a narrativa, o sucesso, o resultado, ele chama o resto. Então, precisa de um early adopter. Sim. Precisa de uma primeira narrativa de sucesso. E se não der certo, aí vem um outro problema. Porque aí você dá um tiro pra trás, né? Pela culatra. Aí você fala, tá vendo? Nada disso funciona. Como se fosse nossa senhora, assim. Mas de novo, né? Mas não, gente, mas quando você chega no resultado, aí você fala, opa, beleza. Vamos apostar mais um pouquinho, e mais um pouquinho. E aquilo que começou como uma narrativa inicial, se transforma num processo, ferramenta. Aí aquilo vai migrando para uma prática até chegar a evoluir na cultura, né? Você não muda a cultura de uma empresa do dia pra noite. Cara, Tocantins inteiro pra você. Foi uma aula isso aí. Obrigada. Me veio uma lembrança, assim, incrível, né? Que quando entrei na Zup, sendo comprada pelo Itaú, no onboarding, eu fiz uma pergunta, né? E aí, o que significa essa compra? E me vieram com uma frase que, cara, ela me marcou muito sobre transformação digital, que é o Itaú que tá querendo deixar de ser um banco com uma área de tecnologia para se tornar uma instituição de tecnologia com serviços bancários. Olha só que frase curta, que marcou simples, né? A transformação digital para mim. Sim. E a centricidade no cliente é isso. Quantas mais pessoas estão utilizando o app e estão tendo necessidade de hoje contratar um seguro, amanhã aprender mais sobre educação financeira. E hoje, né, voltando, já que a gente está falando de marca, a estratégia Beyond Banking, você consegue comprar uma cafeteira com os seus pontos, ou com o seu cartão de crédito, ou com o Pix lá dentro do Itaú. Um tênis, uma raquete. Um iPhone para sempre. Qualquer coisa, feliz, inclusive. Muito bom isso, muito bom. Caralho, obrigado. Olha, que isso, não, imagina. E é foda também, porque o que vocês construíram lá na UIMI diz muito sobre a construção do próprio mercado, né? A UIMI é um avant-garde, né? Ela tá sempre à frente um pouquinho da curva. E é legal quando você mostra que vocês trouxeram o teu conhecimento, né? Lá de IBM, que também é muito forte em inovação. Porque muita gente acha que não tem inovação em empresa grande. Não é bem gente, não, e não é, né? Fala, olha, longe de mim. Muito, muito contrário, na verdade. Você não teria empresas que duram tanto tempo se elas não continuassem inovando. É só olhar as empresas que fracassaram aí, ficaram pelo caminho, uma Kodak da vida, né? Enfim. Mas uma coisa que me fica assim na cabeça é de entender, pô, legal. Vocês conseguiram trazer tudo isso, conseguiram colocar tudo isso para rodar, mas é o como. Porque a gente tava falando de IBM antes, né? E eu sei que eu quero chegar nessa Vamos falar um pouquinho disso. Exatamente. E aí, como que você colocou isso para rodar? E eu sei que foi a IBM, mas vou te deixar responder. Boa. Só pro ouvinte aqui não confundir IBM com ABM. Boa, exatamente. A lógica de contas, aí ela parece também que
eu também, ó, de novo, o negócio do polvilhar serve também para estratégias de marketing novas, né? E aí surge uma nova, gente, agora é tudo IBM, jogue tudo fora, é só IBM, Parem vamos as lá, máquinas. né? Bota aqui, olha a palavra do IBM. E também não é ipsis literis isso, né? E, putz, hoje eu dou mentoria para empresas sobre IBM e tudo mais, e sempre que eu falo sobre isso, eu falo, gente, aquilo que funcionou para 3M ou funciona para o IME é diferente do que vai funcionar para você, empresa bolinho. Porque eu preciso, para essa lógica, para qualquer estratégia funcionar... Contexto. Gente, contexto, né? Não peguem nenhum método, nenhum nada e tentem fazer ipsis literis, porque depende de tudo. Sim. Então, o que eu fiz? Eu fui empregar a lógica. Então, eu estou invertendo. Eu não estou num negócio, como eu tenho um negócio complexo, com um universo finito de clientes e que tem altos tickets, né? Que inclusive, é o que puxa a complexidade da venda, né? Eu preciso muito mais pescar com o arpão do que pescar com o peixe. Agora, como eu vou pescar com o arpão, varia de lugar a lugar. No caso da UIME, então, eu estou falando de um contexto em que vendia-se tudo para todo mundo. Aí eu falo, opa, não, peraí. Então, para quem? Primeira coisa, para quem? Aí eu falo, gente, quem que é o perfil de cliente ideal? Essa, para mim, é o passo 1, né? Quem é o perfil de cliente ideal da empresa? E isso se descobre. Ai, mas eu não tenho dados, não sei o quê. Dane seus dados. Vamos para quem são os meus melhores clientes? Gente, aquele cliente que dá quentinho no coração, delícia, que fatura um monte, está feliz, fala de você para os outros, uma grande fofoca do bem. Quem que é esse perfil de cliente? O que eles têm em comum? E a gente tende a ir para o demográfico, né? Então eu vou olhar clientes, empresas de até 1 bilhão de faturamento com até 500 funcionários, não sei o quê. Mas não é só isso, o ICP é a persona da empresa. Como que a empresa se organiza entre os times? Que tipo de dores ela tem? Como é o estilo de negociação? Tem outras coisas que envolvem a seleção de um perfil de cliente ideal do que só tamanho e o território da empresa, né? E dentro da empresa, aí eu tenho minhas personas e entender, porque a empresa, beleza, ela é uma organização fictícia, no final você está conversando com um monte de gente lá, né? Quem são essas pessoas? Geralmente, quando a gente está falando de vendas complexas, você fala de 5 a 10 pessoas dentro da empresa, né? Por negociação ou uso, né, de uma ferramenta. Bom, então quem são essas pessoas? Elas, inclusive, entre si, ao longo da jornada, elas interagem, essas pessoas, de um jeito diferente. Você não vai querer vender, a proposta de valor que você passa para um comprador é diferente da que você vai passar para a diretora de marketing da empresa. E por aí vai, ou para o time de marketing que está usando a sua plataforma, por exemplo, e tarará. Então, entender as personas dentro da empresa é importante, porque você precisa entender onde na jornada você interage com cada persona. Isso quer dizer que eu tenho que chutar a pessoa de compras? Não, porque depois eu boto lá numa lista muito malquista. A pessoa que é assistente de uma diretora, um diretor. Você vai chutar essa pessoa? Também não, porque ela é importante na tomada de decisão. Quem são essas pessoas? É um stakeholder map, mas bem construidinho ao longo dessa jornada, porque diferentes pessoas interagem com a sua empresa em momentos diferentes da jornada. Então, para mim, isso é base, parte daí. Com essa base, você entende o problema que você pode resolver para cada uma dessas pessoas. Para cada perfil de empresa. Para essa empresa, eu resolvo o quê? Para esse perfil de empresa. Dentro dessa empresa, como que eu resolvo o problema para essas pessoas? Eu tenho diferença entre essas pessoas? Puta, beleza. Com isso, fica muito mais fácil falar, gente, essa é a minha proposta de valor, é para alguém. E agora o que falta é o conectar o problema que eu já sei que eu resolvo com a solução que eu quero oferecer. E a jornada que vem no meio. E aí, para mim, que tá o ouro também da operação, né? Aliás, um passo atrás. Isso que a gente definiu de ICP persona é vivo, né? Também não acho que isso, né? Então, de tempos em tempos, deu um bizu lá. A gente não, eu, inclusive, já mudou várias vezes, foi aperfeiçoando isso aqui, né? Mas então, beleza, fomos ali para falar, não, eu quero atrair esses perfis de empresa, que inclusive não são todos no mesmo lugar. Eu tenho meu tier A, meu tier B, meu tier C. Por exemplo, na UIME, a gente usa 3 tiers, né? Como que eu atraio cada tier?
E quanto de recurso da operação eu direciono para cada tier. Como a gente na UIMI, principalmente no começo, mas até agora, e toda empresa tem, né? Toda empresa tem uma limitação de recursos. Então eu tenho que destinar, logicamente, mais recursos para os meus clientes que têm mais valor. E mais recursos para quem já está comigo, né? Então, a gente fez uma matriz, literalmente, de perfil versus engajamento. E aí eu tenho uma lógica de distribuição dos meus recursos. Então, por exemplo, para a empresa de Tier A, eu, de fato, vou ali ABM one-to-one. Então, eu faço plays tanto para manter, quanto para expandir, ou até para atrair clientes desse perfil de Tier A. Né? E isso vai desde a prospecção, e se qualquer uma das minhas personas mapeadas dessa empresa interagir comigo ao longo de uma jornada, eu vou lá e eu vou proativamente falar com essa pessoa. Dá para fazer isso com todas as empresas? Não. Mas com as de Tier A, dá. No Tier B, eu não vou fazer nada one-to-one, mas eu vou fazer one-to-few. Tem agrupamentos aqui? Opa, eu posso pegar e, por exemplo, eu estou no meu Tier B, eu tenho empresas do segmento de saúde, indústrias farmacêuticas, com bom poder de decisão local no Brasil. Isso é um dado real, tá? Opa, eu vou fazer uma play para atrair essas empresas. Mas eu posso, o que vale para uma, vale para todas. Empresas dentro desse cohort, né? Beleza. Então eu vou no one-to-one, no one-to-few. E o meu Tier C? Quer dizer, se uma empresa bater na minha porta, falar, Wim, eu quero comprar de você, eu tenho budget, eu tenho problema, por favor, me deixa comprar de você. Eu vou falar, não. Não, também não sou trouxa, né? Então, a diferença é que o recurso que eu destino aqui também é menor. E essas empresas se atraem pelo meu one-to-many, que para mim se traduz, no contexto da UIM, se traduz a um bom e velho inbound. Eu tô ali conversando sobre o problema, os problemas que eu resolvo para essas organizações, de uma forma mais ampla, mostrando que eu tenho autoridade, eu tenho conhecimento e tenho experiência nisso, e aos poucos elas vão vindo, se aproximando, interagindo até o momento que elas levantam a mão e falam, Carol, quero muito. Pô, com certeza, vem, a porta tá aberta. Né? Então, o desenho de como eu vou avançar ao longo de cada tier depende do tier, do quanto que ele é relevante para o meu negócio, depende ali do meu LTV, né, potencial e por aí vai, e eu vou distribuindo as minhas plays, o que é o one-to-many, o que é o one-to-few e o que é o one-to-one. E minha métrica de sucesso aqui, além de um bom e velho LTV, que todo mundo gosta, né, é entender o quanto que eu avancei em cada tier. O quanto que aquela empresa que era potencial saiu de awareness para education, saiu para decisão, saiu para onboarding, saiu para expansão, saiu para estar falando bem de mim aí na boca do povo. Eu vejo quantas contas estão avançando em cada lado, em cada tier. Então isso é um grande resumão. Você fala, nossa, parece complexo, mas não, se você olhar bem, é bom senso. Né? Eu ouvi isso uma vez numa palestra lá no inbound do HubSpot. Eu falei, gente, ABM é bom senso no B2B. É isso. E quando você fala de tiers, você falou do LTV, que é uma métrica que agora que você já tem uma inteligência de negócio, você consegue ver com uma certa clareza e ter uma predição. Mas você também destinou esforço para controlar o CAC, pensando que é o seu tempo, está em função das horas do Field Executive, que é a pessoa mais cara. Perfeito. Exatamente. A minha lógica de distribuição em tiers é o que guia meu CAC. Então, como as empresas de Tier A são as empresas que têm o maior potencial de alavancar meu LTV, aqui eu posso enfiar a mão no CAC. Ainda no Tier B, um pouquinho menos de CAC. E por aí vai. Então, o LTV, ele é um resultado... Quer dizer, o CAC é um resultado da segmentação de LTV que eu fiz. O que importa é que o LTV sobre CAC precisa se manter. Né? Em cada tier desse, ele precisa se manter. E, obviamente, você tem que falar, nossa, mas é uma grande linha concorrente. Não, vai e volta, a gente ajusta, tal, mas manter essa baliza é fundamental para a saúde do negócio. Trabalhar dá trabalho, não? Trabalhar dá trabalho. Me fala um pouquinho mais do case, o que você conseguiu ali de resultado com essas estratégias? Putz, eu fico... É muito gostoso de falar do resultado ainda depois desses 4 anos e meio lá, né? Hoje eu sou uma das sócias também, né? Entrei, mas já faz quase 3 anos que eu tô como sócia. E acho que para mim um dos maiores ganhos que vai além, inclusive,
do crescimento, né? Então, você pode crescer 50% ao ano num grande balde furado, né? Então, quem tá entrando tá saindo em aquele esforço gigante. Mas o crescimento atrelado ao LTV, para mim, ele é chave, né? Então, eu tô falando aqui de 6 vezes de crescimento e segue crescendo. Inclusive, a nossa... veja como isso acaba influenciando a estratégia do negócio, né? A gente trabalha com os clientes fazendo, então, projetos de design. Eu tô ali que eu vou desde a pesquisa, vou compreender o cliente, mapear a jornada, ver a persona, ver os problemas, ajudar na tomada de decisão do negócio, até que falou, opa, tem um problema que eu preciso de uma solução, show de bola. Vamos pensar em ideias de solução. POC, prototipa, testa, melhora, tá? Até que você chega numa solução validada. E aí a gente tinha que passar essa bola para alguém. E eu estava dando de mão beijada o LTV para uma software house, por exemplo, principalmente quando a gente está falando de soluções digitais, né? Então, saiu da pesquisa, eu parei na POC. Eu falei, nossa, e aí a gente tinha uma rede de software houses parceiras, tal, quando a empresa não tem o time próprio, né? E a gente falou, dá para ser mais vertical, dá para ser mais end-to-end aqui. Vamos adquirir uma software house, né? E foi um movimento que a gente fez no final do ano passado, de adquirir uma software house que era parceira nossa, mas para eu continuar com esse amor vivo com os clientes, né? Então não dou nem a chance de outra entrar aqui, né? Mas manter, né? E eu falei tudo isso porque ter o olhar centrado no cliente, no negócio, e olhar para esse crescimento de LTV fez com que a gente pensasse em como crescer mais, como dar novos passos enquanto empresa. Então, o meu orgulho está muito aqui, né? Isso evoluiu a oferta, evoluiu a maturidade da nossa entrega, evoluiu os nossos serviços, né? A quantidade dos nossos serviços. E evoluíram com isso as pessoas que fizeram parte disso, que para mim são os meus maiores chuchus, são as pessoas que estão comigo lá todo dia, porque eu removo barreira, eu direciono, mas, quem tá ali comigo, de braço dado, fazendo tudo isso, é cada uma das pessoas que testou e aprendeu isso na prática comigo. Não, pausei só pra ver meu currículo pra ela, cara. A Carol é foda demais, cara. E o mais legal disso é você chegar na conclusão de que, no fim das contas, o que tá direcionando o growth é você olhar pro LTV. Cara, isso parece pequeno, né? Nossa, gente. Meu pai do céu, isso não é... Isso é gigante. Retenção é a chave do growth, né? Isso é gigante, isso é gigante. Senão você tá ali no balde furado, gente. Tá lá, só mas ainda assim, a maior parte das empresas não tá olhando pra isso. E onde, pra mim, você vê oportunidades de alavancar o LTV? Na jornada. Sim. E aí você fala, onde eu tô desapontando meu cliente? Se ele desaponta, ele sai. Ele não compra. Então, olhar pra cada pedacinho. Mas o mais legal é você olhando pro LTV, você volta pra jornada, entende qual é desde a buyer experience até a experience do cara enquanto cliente, e você faz todas essas coisas juntarem dentro de um único departamento. Cara, isso é muito foda. E muito difícil de aplicar, porque ninguém faz isso. Ao menos aqui no Brasil, é muito recente. Eu trouxe o Lincoln Murphy aqui pro Brasil, foi no dia 1º de julho, para um evento lá em Floripa. E a gente foi falar sobre inteligência artificial junto com RevOps. Que para mim, assim, é o grande pulo do gato, a grande movimentação para empresas B2B. Se você tem uma empresa B2B, tá aí colocando essa empresa para rodar, pensando em como você consegue fazer algo diferente, trazendo mais resultado do que as outras empresas, começa a prestar atenção em RevOps, tá? Que é uma coisa que a Wim e a Carol implementou lá. Por quê? Porque a partir do momento que você tem todo mundo debaixo da mesma casinha, né? Você tem o mesmo telhado, todo mundo tá olhando para o mesmo resultado. Todo mundo é focado em receita. Absolutamente todo mundo é focado em receita. E todo mundo é focado em receita porque tá tentando atender o cliente. Então, conforme você melhora esse seu relacionamento pré e pós, o pré, decidindo com quem você quer falar, se você vai falar realmente com A ou com B, e no pós, atendendo da melhor maneira possível esse cara, se antecipando as demandas, entendendo. Cara, isso vira o jogo totalmente, você consegue trazer resultado pra caramba pra dentro de casa. E aí, óbvio que eu tô falando do B2B, serve pro B2C também? Super serve. Tranquilamente. Mas eu imagino que você tenha tido alguma experiência também com B2C fazendo esse mesmo movimento, né? Minha experiência com B2C, ela foi, né, quando foi lá na 3M, né, e eu falei que eu cuidava de Nextcare, né?
Então, era um outro momento, né? Eu tô falando ali de 2013 a 2016, tá? Mas, sem saber, eu empregava uma lógica muito similar. A primeira coisa que para mim me assemelha aqui é que, por eu ter tido uma experiência prévia em vendas, quando eu assumi a divisão como marketing, meu olhar estava nos dois. E eu lembro meu diretor que me jogou em vendas e eu fugi igual, nossa, diabo foge da cruz, fugi. Hoje sou o quê? Vendedora também. Mas fugi, gente, fugi. Mas naquele momento em que eu era a marqueteira do negócio, ele falou, gente, você vai aprender o valor do campo como ninguém. E você entende que as pessoas de vendas são as pessoas que vão viabilizar tudo aquilo que você planejou dentro de casa. Então, essa integração entre marketing e vendas, que a gente fala tanto no B2B, no B2C ela se aplica. Da mesma forma, quando eu penso na minha... Aqui eu não estou falando de CP, mas eu estou falando da minha persona. Pensa no caso de curativo. Curativo, gente! Nunca aquela palavra. Não, sacanagem. Quem que é a principal persona usuária, né, de um curativo? Nossa, via de regra, a principal... Não é que todo mundo usa curativo, mas... Crianças de 2 a 10 anos são, além de tudo, nem tem dodói, mas tá ali querendo enfiar a princesa no joelho, né? Mas são as maiores pessoas usuárias. São só as crianças compram? Não. As crianças usam, as crianças mostram para outras crianças, as crianças pedem para a mãe na gôndola que tá na altura do olho delas. Mas eu também tenho que olhar para a mãe. Não, porque, no geral... porque é o que né, infelizmente, as mães são pessoas que compram, no geral, né, o kit de primeiros socorros da família, né? Então eu preciso entender a criança, preciso entender a mãe, mas eu também preciso entender a farmácia. E aí a farmácia é o meu B2B, né? Porque para chegar na mão da criança, da família, alguém vai distribuir para mim, essa empresa é a farmácia. Curiosamente, as farmácias, o Brasil, naquela época, tinha 70 mil farmácias. E das 70 mil farmácias, 4 mil representavam 50% das vendas. Isso dado de um tempo atrás, mas eu acredito que a proporção se mantenha, né? O 80... Em cidade grande a gente acha que é diferente, né? Mas farmacita de cidade mas, gente, interior tem um monte de farmacinha, conta, né? Sabe, farmacinha do seu Zé, uma portinha e tal. Então, imagina, mais de 70 mil farmácias. Hoje em dia também. Um monte de farmácia, tudo quanto é lugar, né? Certamente tem, né? Mas o que a gente fez? Puta, nós, enquanto 3M, não conseguimos, infelizmente, chegar nas 70 mil farmácias. Mas eu sei que nas 4 mil farmácias principais estão os grandes grupos. Uma Raia Drogasil da Vida, uma Drogaria São Paulo Pacheco, por aí vai, os grandes grupos. Então, meu nível de recurso que eu dedico aqui é, infelizmente, diferente da farmácia do seu Zé. Então, eu preciso olhar para essas contas que representam essas farmácias que mais vendem com um olhar diferente. Aqui, putz, eu tenho um que account é dedicado, eu tenho ações de trade focada, eu tenho a farmácia do grupo regional, que aí não vai ser a Raia Drogasil, mas vai ser, por exemplo, uma Drogal aqui na região, né, e tal. Putz, talvez eu não atenda ela direto, mas eu posso atender via representante. É um recurso, mas é um recurso menor. Opa, beleza. A farmácia do seu Zé, ou a rede, que às vezes é 2, 3 farmacinhas, aí eu tenho que ir pelo distribuidor. E aí eu tenho as grandes contas de distribuição. Veja que eu volto para a mesma lógica. Então eu tenho que entender a minha persona, eu tenho que entender os perfis de farmácia, eu inclusive preciso entender como que a balconista da farmácia, interagem com o meu produto, porque são essas as pessoas que vão indicar. Ou elas podem falar, olha, na marca própria é mais barato, leva essa. Mas se eu puder convencer essa de que o meu produto entrega mais valor para o usuário, ela vai indicar. Então, olha que sistema gigante eu tenho aqui para fazer funcionar para eu chegar no valor. E a sobreposição, de novo, como que marketing e produto estão intimamente interligados. Intimamente ligados. E dando um exemplo de uma linha que eu lancei, quem for na farmácia, lembre de mim quando for comprar qualquer coisa de proteção para os pés. Porque foi tudo minhas crianças lá, as que eu mais olho. A gente sempre, na 3M, olhava para curativo, micropor, primeiros socorros e tal. Só que a gente começou a observar um comportamento... quando a gente foi entender possibilidades de inovação, falou, opa, preciso entender
usuário, cliente. E aí a gente foi entendendo observação em loja, né? Olhando que um índice grande de uso que não era para as crianças eram principalmente de mulheres que estavam andando o dia inteiro de salto, passavam na farmácia na hora do almoço e pegava qualquer curativo. E aí o que acontecia? O curativo sai, porque ele não foi feito pro sapato. Essa atração, né? Porque tem ali, ó, tá ali, fricção, forma a bolha, tá. Não. Então, será que tem uma solução melhor? E aí a gente começou a observar que algumas mulheres compravam fita. Mas a gente falou, será que eu posso trazer mais resistência para essa fita? E aí a gente lançou a fita de proteção para os pés. Falou, opa, é uma fita transparente, que é importante para a estética. Ela é bem mais resistente, ela tem uma base de plástica. E por aí vai, né? Ah, mas não adianta só eu prevenir, porque a fita você não pode colocar uma vez que a bolha tá lá. Então eu preciso ter um curativo para bolha. O curativo para bolha acelera a cicatrização da bolha. Então, olha como vem tudo do comportamento. Você tá olhando, né? Mas eu preciso hidratar meu pé. Pô, show de bola. Mas o que precisa ter um hidratante pro pé? Tal coisa. Então, você, de repente, forma uma linha, né? E aí surge toda a inovação, ela surge dessa observação do usuário ali no momento, né? Tanto no momento de compra, mas principalmente no momento de uso. Incrível. Cara, que aula. Que aula, Carol. Foda Sou demais. orgulhosa dos meus bebês na farmácia. Cara, mas muito isso bom. foi muito bom. A gente tá chegando no fim. Infelizmente. O fim do nosso podcast. Nossa, voou aqui. Eu tô olhando ali. Pô, olha lá, já bateu, já passou o horário. A próxima Mas- eu venho munida de marido, favor. amigos. E eu quero aquela vamos promessa lá que fazer. você falou, de outro tipo de podcast, tá? Vamos fazer. Fica aí Eu na gostei disso aí, curiosidade. isso vai ser bom. Mas, Carol, antes da gente finalizar, eu quero te fazer mais uma pergunta. Mande. Eu quero que você deixe uma dica pra galera que tá querendo implementar esse mesmo comportamento de customer centricity nos seus times, seja por RevOps, por ABM ou qualquer outra estratégia, mas colocar isso pra rodar dentro dos seus times de uma forma real para o cliente. Como que esse cara pode fazer isso? Boa, do zero. Tem várias formas de você fazer isso. E às vezes, por ser algo complexo, a gente sente que a gente tem que ter tudo para começar. O que não é necessariamente verdade. Lembra do funil no papel de pão que eu contei lá da UIM? Às vezes, o que você precisa é começar com um bom papel de pão. E isso não quer dizer que o papel de pão tem que ser a empresa inteira, que tem que ter um grande evento para falar, não. Putz, encontrou seus bois de piranha? Falou, gente, vamos tentar fazer um negocinho diferente? E aí, o que aquela diretora da Bosch que eu comentei falava? Ela falou, olha, se der certo, eu conto. Se não der, nunca existiu. Então, junte seus bois de piranha e bote fé que enquanto estiver flopando, fique quieto, mas quando der certo, você conta. E comece com uma V0. O que é o V0 pra mim, tá? Putz, não tenho... Nossa, preciso pagar uma puta pesquisa, tal. Não necessariamente. Às vezes, comece com o que a gente chama de proto-jornada, proto-persona, que ela vem, de fato, do meu viés. Mas faça uma visão, uma análise crítica daquilo que você acha que acontece na realidade. Eu gosto muito de usar uma ferramenta que chama matriz CSD. Vocês conhecem, né? Faça tudo que tá ali na sua cabeça, mas olhando para isso criteriosamente, entenda o que é certeza de fato, o que é suposição e você precisa testar, e o que é dúvida. Com base na suposição e dúvida, crie um bom roteiro, selecione extremos do seu cliente. Por quê? Porque o extremo? Porque a média não conta nada. Então, pegue... Eu sempre falo isso, falo, gente, na média meus clientes são não sei o quê. Gente, não conta nada. Mas quais são meus melhores clientes, meus piores? Pegue, então, suas suposições, suas dúvidas e pergunte, vá conversar com seus clientes, seus melhores, piores, e converse com eles. Pode ser qualitativo, não precisa ser uma puta pesquisa, tal, isso aqui. Não, mas já vai te dar uma primeira baliza. Isso vai gerar suas primeiras hipóteses de melhoria do seu serviço, da sua experiência. Quando eu falo serviço, eu estou falando de fato, né, das suas interações end-to-end. E teste as primeiras. Priorize como um bom growth hacker faz, por impacto, confiança e facilidade, e fala, opa, vou pegar aqui 2 dessas para Cristo e vou testar.
Meu, deu certo, show de bola, escala, seja feliz. Se não der certo, parta pra próxima. Veja que esse é um raciocínio de growth, né? Não foge. Experimento. E comece por aí, porque disso tem muita coisa que surge. Aqui os primeiros testes já vão te dizer mais coisas. De repente você começa a chamar mais um ou outro ali pra farra. Se você conseguir juntar bois de piranha de times diferentes, inclusive, chama um de CS, um de vendas, um marqueteiro aqui e fala, opa, vamos fazer uma bagunça boa? Porra, vamos. E eu começaria por aí, porque as primeiras narrativas, elas vão dar poder para começar a fazer a coisa mais estruturada. Perfeito, Carol, perfeito. Eu te agradeço demais. Foi muito legal. Demais, muito legal delícia, mesmo ter você. sempre. Mas eu vou chamar Me mesmo. chame pros rolês, eu quero. Você Não, que tá a gente aí, vai me sair. chame também, eu adoro. A gente vai sair daqui e já vai para um rolê, já vai beber também. Mas, cara, foi demais. Muito obrigado mesmo pela tua presença. E para você que tá acompanhando aqui a gente, te agradeço pela companhia. E fica aqui o convite já para que você assista também a próxima edição do Growth Box, a sua caixa de ferramentas de crescimento. Muito obrigado, eu te vejo lá. Até mais. Tô demais, gente.